mais uma aula de Química Orgânica? Hoje, dando continuidade ao estudo das funções orgânicas, nós vamos falar sobre as cetonas. Então, acompanhe aí com a tia Wandi. Aula de número 29. Então, as cetonas são compostos orgânicos que possuem como grupo funcional a carbonila. O que é a carbonila? A carbonila é o C-O. Só que essa carbonila, para ser uma cetona, tem que estar entre carbonos. Por isso que eu destaquei, eu sublinhei aqui. Esse fator é importante. Tem C-O, que é a carbonila entre carbonos, é uma cetona. Então, a menor cetona tem que ter 3 carbonos. O carbono da carbonila e os outros 2 carbonos vizinhos. Então, olha aqui, ó. C-O, carbonila, ligado entre carbonos. Vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3 carbonos. Prop. Tipo de ligação entre carbonos, né? Simples. Então, é ânon. Então, esse composto aqui é a propanona. A propanona é a menor cetona que nós temos, tá? A propanona é muito conhecida nossa, né? Principalmente as mulheres. Todas nós mulheres temos uma propanona em casa. O que é a propanona? A propanona é a acetona usada para remover esmalte. A propanona é um bom solvente de esmaltes, certinho? Então, fiquem ligados. Propanona é a cetona, usada como solvente de esmaltes. Bom, falando aqui em nomenclatura, a nomenclatura segundo a IUPAC, você vai colocar número de carbonos, tipo de ligação entre carbonos, se for simples é an, dupla en, tripla in, né? E ona, né? Então, o sufixo do grupo cetona é ona. Se necessário, você vai numerar para indicar onde que está essa carbonila. Então, num composto que tem 5, 6, 8, 10 carbonos, existe mais de uma possibilidade de localização da carbonila. Então, é necessário você numerar. Nesse caso aqui, não foi necessário, porque tem que ter o C-O entre carbonos. Então, o C-O entre carbonos não tem outra possibilidade, né? Então, mas quando haver mais de uma possibilidade, é necessário a gente numerar e indicar a localização da carbonila. Outra coisa importante, um composto orgânico, ele pode ter mais de uma carbonila, ele pode ter 2 carbonilas, 3 carbonilas, então eu vou ter uma dicetona, né? Mas aí na hora de dar um nome é só a gente colocar a localização e escrever diona. Bom, vamos colocar isso em prática e vamos fazer alguns exemplos aqui, ó. Junto comigo aqui, ó. Então, aqui eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Bom, esse C-O poderia estar aqui, ó. Então, esse dupla O aqui, ó, ele poderia estar aqui, ó, nesse carbono. Ou poderia estar nesse carbono. Então, nesse caso aqui, é necessário numerar para indicar a localização da carbonila. Então, se eu contar aqui, ó, 1, 2, 3. Contando aqui da direita para a esquerda. 1, 2, 3. Então, aqui tanto faz, ó. Então, aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, a minha carbonila está no carbono 3. Então, como é que vai ser a nomenclatura? 5 carbonos, pente. Tipo de ligação entre os carbonos, simples, an. Aí eu vou colocar 3, ona. Então, o nome vai ser pentan 3-ona, tá? Bom, estão vendo que aqui eu tenho uma cadeia fechada. Professor, eu posso ter uma cetona de cadeia fechada? Sim. Para isso, você vai escrever a palavrinha ciclo antes do nome, normal. Então, aqui eu vou ter aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Então, eu vou escrever, ó, ciclo, aí 6 carbonos, ex, simples ligação an e a terminação ona. Então, aqui, ó, ciclo hexanona. Tá? Não é necessário numerar, porque como é um ciclo, o grupo funcional obrigatoriamente vai estar no carbono 1, né? Bom, agora vamos ver esse outro exemplo aqui, ó. Eu tenho um grupo funcional aqui, o C-O, tem um grupo funcional aqui, e eu tenho uma ramificação.
eu vou ter que numerar para identificar a localização. Aí, a preferência é começar do lado esquerdo por causa da ramificação ou do lado direito por causa do grupo funcional? A prioridade é do grupo funcional. Então, você vai começar a numerar pelo lado direito, ó. 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. A minha ramificação aqui, ela está no carbono 4. Então, eu vou escrever aqui, ó, 4 metil, CH3 é o metil, né? 4 metil, 5 carbonos, pente, cis ligação an, 2 ona, né? Então, 4 metil, pentan, 2 ona. Bom, vamos para o nosso próximo exemplo. Essa estrutura aqui é aquela estrutura em que os carbonos ficam ocultos, né? Então, vamos ver aqui, ó. Aqui eu tenho a presença de uma carbonila, porque aqui, ó, eu tenho um carbono, então C dupla O. Aqui eu tenho outro carbono. Ó. Vamos colocar os carboninhos aqui, ó. Certo? Vou colocar os carboninhos que são ocultos aqui. Então, eu tenho um C dupla O entre carbonos. Então, isso aqui é uma cetona. Aí, eu tenho duas ramificações e tenho uma dupla aqui. Bom, na hora de numerar, a preferência é para carbonila. Então, se eu começar do lado esquerdo, ó, 1, 2, 3, 4, vai parar no carbono 4. Se eu começar do lado direito, 1, 2, 3. Então, o lado direito é que vai ficar com o menor número, né? Então, aqui eu vou ter carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, carbono 6. Isso aqui é uma ramificação metil, isso aqui é uma ramificação metil aqui, ó. Então, eu tenho uma ramificação no carbono 2 e outra no carbono 4, né? Então, na hora de dar nome, vai ficar 2, 4, dimetil, 2, 4, dimetil. Agora, eu tenho 6 carbonos, então é X. Eu tenho uma dupla ligação que está aqui entre o 4 e o 5, então X, 4, em... Aí, no carbono 3, eu tenho o grupo cetona, 3, ona, né? Então, vai ficar 2, 4, dimetil, X4 em 3 ona. Ou seja, eu tenho 6 carbonos, onde no carbono 4 eu tenho uma dupla, no carbono 3 eu tenho uma carbonila, no carbono 2 e 4 eu tenho um radical metil, né? Então, é 2, 4 dimetil, X4 ona, o nome desse composto aqui, né? Bom, esse daqui, ó, eu tenho 2 grupos carbonila, tá vendo? Então, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Não tem outra possibilidade dessa carbonila, porque ela não pode estar na extremidade, então não precisa numerar. Então, aqui, ó, 4 carbonos, but, né? Simples ligação, an. Como é 2 grupos funcional, então vai ser diona. Butandiona. Butandiona. Se você quiser, você pode colocar uma vogal aqui, fica butanodiona. Não é obrigatório, tá? Ou você pode colocar aqui, ó, butanodiona, tá? Esse O aqui, ele funciona como conectivo. Porque aqui eu tenho uma consoante, no outra consoante, então é um conectivo, né? Bom, aqui, olha, nesse último exemplo, a gente tem a carbonila aqui, ó, a carbonila, e eu tenho uma ramificação aqui, ó. Então, você começa a numerar pela carbonila, então, carbono 1, segue o sentido dos menores números. Se eu for aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Se eu for por anti-horário, 1, 2, 3. Então, eu segui o sentido anti-horário, eu tenho uma numeração menor. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Então, como é que vai ser o nome? 3-metil, tá? Ciclo pentanona. Certo? Bom, esses aqui são alguns exemplos de cetona, tá? Eu vou passar para vocês agora alguns exercícios para a gente treinar a fórmula estrutural e a nomenclatura das cetonas, certo? As cetonas são compostos solúveis em água
eles são compostos que têm baixo ponto de ebulição, tanto é que se você deixar um vidro de acetona aberta, ela vai o quê? Evaporar. Nós sabemos disso, né? A maior parte das cetonas são líquidas, tá? Em temperatura ambiente. E as cetonas, por causa da presença desse C-dupla-O aqui, né? A presença desse C-dupla-O, elas são levemente polares. Certinho? São algumas propriedades das cetonas. É importante você anotar isso daí, tá? Ok? Então tá, beijos, até a próxima aula.